Senhor Jesus, me chamo Luciano Ribeiro e aqui está a continuidade da nossa aula da lição 3 CPAD Adultos, que tem por título O Corpo e as Consequências do Pecado. Neste segundo vídeo nós teremos a segunda parte da nossa lição, somente o segundo subtópico, que tem por título a responsabilidade humana. Primeiro subtópico, corpo e livre-arbítrio, e segundo subtópico, a potencialização do sofrimento. Você que não assistiu ainda a nossa primeira aula, entre no nosso canal, confira lá nosso primeiro vídeo, nossa aula introdutória. O primeiro tópico está excelente, foi visto, revisado, está excelente para sua edificação. Espero que também essa segunda parte da nossa aula, esse segundo vídeo, seja uma bênção para a tua vida. Então nos acompanhe, curta esse vídeo, ative o sininho, compartilhe com alguém, assista também a primeira aula e seja abençoado em nome de Jesus. Corpo e livre-arbítrio. Aqui nós começamos a entender que Adão e Eva, antes do pecado no Éden, eles viviam um tempo que teologicamente é conhecido como dispensação da inocência. Então eles não tinham pecado, não tinham culpa, não tinham medo, eles tinham conhecimento somente do bem, a comunhão deles com Deus era perfeita e refletia a pureza e o amor de Deus. Mas ao desobedecerem, ao pecarem, ao comerem do fruto, por indução da serpente, eles acabaram entrando em uma outra fase, em uma fase conhecida como dispensação da consciência. Ou seja, agora eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. E a partir daí o ser humano passou a carregar dentro de si mesmo uma luta constante entre o bem e entre o mal. Paulo ele reforça isso quando ele fala, Romanos capítulo 7, verso 19, ele diz: o bem que eu quero fazer se não faço, mas o mal eu acabo cometendo. Então Paulo está falando de uma briga interna que existe dentro dele por causa do pecado, por conhecer o bem e por conhecer o mal. Elianai Cabral ele comenta um pouco sobre isso, dizendo: a imagem de Deus foi desfigurada, mas não apagada, por isso o homem continua responsável diante de Deus. Apesar do pecado, apesar da queda, o homem continuou com uma imagem de Deus, mesmo que essa imagem seja distorcida, mesmo que essa imagem seja desfigurada. Uma prova que o homem ainda carrega a imagem de Deus é o livre-arbítrio que Deus concedeu a ele. Deus é um ser livre e o ser que ele cria também é livre, também reflete essa liberdade. Só que a gente não pode esquecer que essa liberdade ela vem claramente acompanhada de responsabilidade. O próprio Deus disse isso para Caim: se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Então o próprio Deus deixou essa questão clara, que o homem ele tem consciência do que está fazendo, seja o bem ou seja o mal, e ele vai prestar conta, vai precisar ter responsabilidade dessa liberdade, desse livre-arbítrio que Deus entregou para ele. Armínio também ensinava algo muito importante, dizendo: a graça de Deus não destrói a liberdade humana, mas a desperta e a capacita para o bem. Ou seja, Deus não anula o livre-arbítrio, ele o redime. A graça não nos torna um robô espiritual. Pelo contrário, ela nos convida a cooperar com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Elianai Cabral ele completa, dizendo: Deus não obriga ninguém a amá-lo, porque o amor forçado não é amor. E por isso Deus nos dá a liberdade e o livre-arbítrio, o direito de você escolher. E como que Deus opera dentro do livre-arbítrio? Ele quer nos usar em cada decisão, em cada ação. Tudo isso precisa revelar quem de fato habita em nós, que vontade nós estamos exercendo, a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Paulo faz uma exortação quanto a isso. Ele fala em Romanos capítulo 12, verso 1, dizendo: apresentai
os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nosso corpo ele precisa refletir a imagem de Deus. Nosso corpo precisa ser um instrumento de justiça e adoração dentro da liberdade que Deus nos dá, dentro do livre-arbítrio que Deus nos dá. Nós temos que utilizar o nosso corpo e a liberdade que Deus nos deu com consciência, como está escrito, Deuteronômio 30:19. Escolhei, pois, a vida para que vivais. O livre-arbítrio não é simplesmente eu fazer tudo o que eu quero. O livre-arbítrio é o direito de eu poder dizer não para aquilo que tenta me dominar. E o direito que eu recebo de optar em fazer livremente a vontade de Deus. Porque toda liberdade, o livre-arbítrio em si, toda liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidade. A pior prisão, a pior condenação do homem é quando o homem utiliza a liberdade sem responsabilidade. Ele acaba se embaraçando, ele acaba auto se destruindo, porque a liberdade sem responsabilidade é uma prisão que adoece e acaba levando à morte. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, mas é obedecer à voz de Deus. Então esse é o nosso primeiro subtópico sobre o livre-arbítrio, corpo e o livre-arbítrio. Segundo subtópico, a potencialização do sofrimento. Então já falamos sobre o livre-arbítrio. Então Deus ele dá liberdade para o homem fazer suas escolhas, escolher o bem ou o mal. Quando o homem escolhe o pecado e insiste nisso, Deus ainda lhe dá chance de oportunidade, Deus ainda lhe dá chance de redenção. Mas quando o homem é insistente e isso acaba deixando de ser um simples pecado e acaba sendo uma constância na vida dele, uma transgressão, então ele acontece o que está escrito lá em Romanos capítulo 1, verso 24. Paulo diz que Deus os entrega às suas próprias paixões. John Piper ele faz o comentário: o pecado não apenas nos separa de Deus, mas também nos faz perder o prazer verdadeiro. Ele oferece prazer momentâneo, mas destrói a capacidade de sentir a alegria legítima da presença divina. Em outras palavras, quanto mais o homem busca o prazer fora de Deus, mais ele aumenta o seu próprio sofrimento. Então, essa potencialização do sofrimento, ela vem por causa do homem insistir no pecado. É uma ampliação das dores pela própria escolha que o homem faz. Então, Paulo chama isso de obras da carne. A palavra grega é sarx, que significa natureza pecaminosa, essa força interna que se opõe a Deus e se manifesta em comportamentos destrutivos. O grande pregador Luciano Subirá, meu xará, ele explica que a carne é um sistema dentro de nós que tenta governar nossas decisões sem depender do Espírito Santo. Ele não é só pecado, é uma mentalidade independente de Deus. E é essa mentalidade independente de Deus que traz uma potencialização a todo tipo de dor, a todo tipo de sofrimento e nos leva a viver fora da harmonia do nosso Criador. Basta olhar ao redor, só você observar as pessoas que vivem presas, aprisionadas ao mundo das drogas. Ela destrói o corpo, ela destrói a mente. Só você olhar ao seu redor e contemplar pessoas que vivem práticas sexuais ilícitas. Além delas adquirirem doenças, geram traumas e ainda destrói o núcleo familiar, trazendo ansiedade e vazio existenciais, fruto de uma sociedade que tenta viver sem Deus. E essas são expressões modernas, né, da obra da carne nesse mundo atual. Os resultados são momentâneos, mas é uma dor que destrói por longos e longos tempos. É um vazio que tem o tamanho de Deus e nada nesse mundo ele consegue
preencher. Por isso Jesus até disse isso, que o ladrão ele veio senão para matar, roubar e destruir. E é exatamente isso que acontece quando o pecado acaba dominando o corpo e a alma. Por isso, essa lição é um alerta para nós. O sofrimento humano pode ser ampliado pelas nossas escolhas atuais. Somos livres, temos a liberdade de escolha, temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio pode potencializar nosso sofrimento, pode nos fazer ser pior do que seríamos, né? Então, nós somos responsáveis por nossas escolhas, apesar de estarmos vivendo no tempo da graça. A graça não anula a responsabilidade que cada um de nós temos. Então, mesmo no tempo da graça, quando eu peco, quando eu erro, eu vou dar conta desse erro, eu vou sofrer a consequência desse erro. E o que é isso? Uma potencialização do sofrimento. Acabo sofrendo mais do que eu deveria sofrer. Acabo acrescentando mais dor à minha conta, né? Acabo aumentando a minha conta diante de Deus. Por isso Paulo nos alerta, Romanos capítulo 8, versículo 6. Quem vive segundo o Espírito colhe vida e paz. Então, quando eu intensifico a minha vida de pecado, eu potencializo o meu sofrimento, eu sofro mais, meu corpo sofre mais essas consequências, com dores, com doenças, com traição, com traumas. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito, quando eu ando segundo o Espírito de Deus e tomo decisões, atitudes coerentes com a vontade de Deus, eu vou fazer uma colheita. Que colheita é essa? Romanos capítulo 8, verso 6. Eu vou colher vida e também vou colher paz. Então, que fique bem claro que cada um de nós somos responsáveis por nossas decisões. O livre-arbítrio não te torna um robô. O livre-arbítrio não faz você ser mais santo do que todo mundo. O livre-arbítrio não é desculpa para você pecar. Pelo contrário, toda liberdade vem acompanhada de responsabilidade.